Gravar. Agora, se a pessoa fica falando que a reunião está sendo gravada ou que não está sendo gravada. E numa aula aí, eu acho que há 2 semanas, eu falei para vocês da diferença entre a corrente literária, que o Machado de Assis faz parte, né, que é o realismo, que é real, é um raio-x da sociedade, ele desnuda o ser humano, ele mostra como que o ser humano é, sem sua farsa, sem sua máscara, né? Como que ele é em casa, ao invés de na corte, né? Porque na corte ele tem que se comportar, né? E a diferença do realismo para o romantismo, que é a escola literária que pertence ao autor dessa obra aqui que nós estamos lendo agora, o Zé de Alencar. O Zé de Alencar é o grande nome do romantismo. Eu expliquei para vocês já, vamos só relembrar aqui. Tem que guardar isso aí na cabecinha, hein, galera? O Zé de Alencar, ele figura no romantismo em todas as suas esferas. O romantismo é uma escola literária muito intensa, muito grande, extensa. Desculpa, não é intensa, mas é intensa também. É muito extensa e por isso ela é dividida em prosa e poesia, né? E na prosa também nós temos uma certa divisão, porque nós temos romances que passam na selva, são os chamados romances indianistas, né? Iracema, o Birajara, o Guarani, são obras do Zé de Alencar. A trilogia indianista dele é mais importante na literatura. Nós temos os romances urbanos, que é aqueles que figuram na corte no Rio de Janeiro, né? Onde que era assim, a capital da época, badalada. Esses romances são chamados romances urbanos, que são, por exemplo, Senhora, que os meninos da segunda série do ensino médio leram, e que é muito bonito, que é aquele cara que a mulher compra o passe dele, que eu já contei para vocês. E nós temos esse aqui, A Viuvinha, em 5 Minutos, Diva, Lucila, várias obras literárias que figuram como cenário o Rio de Janeiro, certo? E a vida na corte, né? A vida na corte. Isso aqui não fala da massa, não, isso aqui fala da vida na corte, a visão da vida na corte, ok? E tem também os romances históricos, né? Que vai para outros cantos do Brasil para mostrar a grandeza do Brasil e faz como se fosse histórico e regional, que faz como se fosse um painel sociocultural daquelas regiões, né? O Centro-Oeste com Franklin Távora, o Nordeste, o Nordeste com Franklin Távora, o Centro-Oeste com o Visconde de Taunay, o Gaúcho, né? Lá no Sul, com o próprio Zé de Alencar. Então, essas obras do romantismo servem para mostrar a grandeza do Brasil, a sua totalidade, né? Não só no Rio de Janeiro, mas na selva, né? Os romances que acontecem na selva. E aí, uma característica assim, primordial que a gente tem que entender como característica dessa corrente literária é a idealização, né? É a idealização. A moça é muito bonita, ela é bela, parece um anjo, ela é comparada a um anjo, né? É a idealização da mulher, é a idealização do amor, não é? Porque é tudo muito belo, não é nada real, é tudo muito belo. E outra característica do romantismo que vocês vão perceber aí é do passarinho Andaraí, não, é Itaguaí, eu acho, né? Não? Acho que o Dom Casmurro é... Não sei agora se é Andaraí. Dom Casmurro, no Rio de Janeiro, nos bairros de Mata Cavalos e na rua de Mata Cavalos, não sei, mas algum bairro ali do Rio de Janeiro. Da Glória, bairro da Glória, algumas cenas por ali. Que fala da casa onde que era que mandou construir, fala mais as ruas do que os bairros, Ana Júlia, lá no Casmurro. Isso é para dar uma característica de realidade mesmo, de realismo, né? Na obra do Machado de Assis, que é do realismo, mas o Zé de Alencar também ele faz isso aqui na obra do romantismo, ele tem essas marcas de realismo na obra dele, certo? Que eu ia dizendo, tá, a outra marca do romantismo aqui que nós vamos perceber, que nós temos aí a idealização, né? Você vai ver que a mulher, ai meu Deus do céu, que melação em torno dessa mulher que nem conhece, né? Tá apaixonada pela mulher tem um mês, tá amando a mulher tem um mês, que só viu no ônibus, não viu nem a cara dela, mas sentiu o perfume de sândalo, né? E só as deusas é que usam perfume de sândalo, né? E por isso eu tenho certeza que ela é bonita, porque até estava achando que ela era feia, né? Eu já tinha certeza da fealdade dela, porque não é possível que uma moça bonita, não se deixe beijar no ombro como ela deixou eu beijá-la.
Isso é as meninas feias que se deixam. Não, mas as meninas feias, mas ela tem que ser bonita, porque mas como é que uma moça bonita se esconde desse jeito? O gato se esconde como uma ostra, como a pérola dentro da ostra, que tá lá toda cheia de roupa. Né? Você viu que ele falou só de panos, né? Ele não falou das roupas das meninas, só falou que é um monte de seda e casemira, porque isso é tecido, tá, gente? Você tem que entender isso aí. E e ela tem um chapéu com um véuzinho preto que ainda cobre o rosto dela. Então ele não sabe o que é. É muito mistério em torno da mulher amada, sabe? Isso é característica do romantismo brasileiro. E, além de tudo, sempre tem assim um problema, um, um problema intransponível quase, sabe? Alguma coisa que, assim, que impede o amor, impede de o amor acontecer, impede que o amor aconteça. Mas os amantes, eles não se deixam vencer por esse obstáculo. Eles correm atrás da grande paixão, do grande amor, eles conseguem transpor esse obstáculo e terminam juntos. Né? Então, você pode saber que nós vamos ter um final feliz aqui. Romantismo sempre tem um final feliz. Igual o índio lá. Eu falei com vocês que o índio arrancou a palmeira, o índio Peri, da obra Guarani, do Zé de Alencar, ele arrancou uma palmeira e desceu flutuando junto com a Cecília, em cima do rio Paquequer, não é? Que é uma analogia ao dilúvio bíblico. Não é? Quer dizer que eles dois ali, uma portuguesa, uma branca portuguesa, e o índio vão miscigenar o Brasil, entendeu? É um mito da lenda do Ceará e é um mito da lenda da povoação brasileira. Né? É um mito da lenda da povoação brasileira, na verdade. É um mito do Ceará e Iracema. Então, a gente tem que trabalhar com essa diferença aí, com essa categorização do romantismo. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, umas imagens que a gente pode trabalhar aqui de um jeito mais fácil para que vocês compreendam melhor. Peraí, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Romantismo. Romantismo. Cadê romantismo? Ai, ai, ai. Romantismo. Que aí vocês vão ver por que o romantismo é essa escola literária que tem que agradar a corte. Né? É a característica do romantismo, mas tem que agradar a corte mesmo. As pessoas gostavam de ler esse tipo de romance, que tudo é idealizado. As pessoas gostavam de ler um tipo de romance em que figurassem como personagens pessoas parecidas com elas mesmas, né? Que era o povo da corte. Por isso que os romances todos falam do povo da corte. Ok? Peraí, galera. Então é assim que funciona. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não. A gente já tá no documento que eu vou falar com vocês, tá? Achei. Então, essa escola literária, ela trabalha muito com a idealização, né? Então, nós não podemos esquecer que é tudo idealizado. Maria, mas tem cada umas coisas que fala aqui da mulher que isso não é verdade. Não é mesmo, não é. É idealização do romantismo, tá? Idealização do romantismo. Então, ó, deixa eu pegar aqui, vou compartilhar com vocês. Aqui, ó, romance urbano. O que é o romance urbano do século, literatura brasileira do século XIX? Você vai observar aqui como que essa caracterização da mulher que vocês estão vendo aí, quem leu o primeiro e segundo capítulo, eu pedi para vocês lerem o primeiro e segundo capítulo para hoje, não foi? Então, para vocês verem como que ele se apaixona pela mulher, mesmo sem conhecer, sem ver a cara dela, isso é impossível, gente, não pode. Mesmo sem ver a cara dela, ele se apaixona, só pelo perfume de sândalo. E ele vai explicar, ele vai fazer várias citações aí, né? Porque que o sândalo é uma revelação de que essa mulher é bela, porque só as deusas gregas que usam sândalo, entendeu? Romance urbano, contexto histórico, o que estava acontecendo no Brasil, palco de várias transformações decisivas para formar uma identidade nacional, por isso que o romantismo valoriza muito o que é brasileiro, né? O eixo político, econômico e cultural do Brasil sai, então, de Minas Gerais para ganhar as portas da realeza do Rio de Janeiro, era Minas Gerais até aquela república como é que chama?
como é que era? Não, não era República ainda não, é porque a capital do Brasil era, Ouro Preto, né? Então saiu daqui para o Rio de Janeiro, onde nasce um público consistente de leitores, principalmente formado de mulheres e jovens estudantes provenientes da classe burguesa em ascensão. Então, veja bem, a burguesia tem ascensão. Vocês lembram que a Revolução Industrial trouxe essa classe emergente para a sociedade, que era a burguesia. E aí, a burguesia necessitava de uma leitura, assim, que assemelhasse a vida dela, né? Burguesia, as pessoas ricas, né, gente? Porque era assim, ó, ou você é rico porque você tem nome, ou você não é rico, não é? Era assim até então. Era rico de família ou não. Agora não. Agora os burgueses estão enriquecendo. Então, a classe nova que está surgindo é pessoas que poderiam ter sido pobres na geração anterior, mas agora elas ficaram ricas, né? Com a evolução, com o advento da Revolução Industrial e essas outras coisas que nós vamos ver aqui. Mas o que acontece? Nesse período no Brasil, quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808, eles trouxeram a Biblioteca Nacional todinha. Então, assim, foi um avanço para o Brasil. Trouxe a Biblioteca Nacional. Alargamento de ruas no Rio de Janeiro, saneamento, esgoto e água encanada, porque não tinha ainda, né? Construção de calçadas, porque nada disso tinha. Né? Então, isso foram melhorias que foram feitas em detrimento da vinda da família real para o Brasil. E isso foi modernizando a cidade. Né? E aí, esse povo agora, né, então, essas mulheres, né, que só ficam cozendo, que as mulheres só tinham que trabalho destinado à mulher mesmo, né? De cozer, de costurar. Elas ficavam à mercê da leitura de algum livro, né, de algum romance. E os jovens estudantes, quem lia? As mulheres, os jovens estudantes ricos e alguns comerciantes, que também eram a classe de ascensão, ok? Então, por isso que a gente percebe, assim, por que esse tipo de leitura tinha que agradar esse povo? Não era o povo, de um modo geral, certo? Eram as pessoas ricas, os burgueses, os estudantes, que também ricos, e as mulheres, ok? Marcos históricos, o que acontecia no Brasil nessa época? Ok, Alice, tranquilo, meu amor. Ó, o que aconteceu no Brasil nessa época? Ó, teve 1888 a abolição da escravidão, e 1834, na verdade começa aqui, né, embaixo, né? Chegada da família real, depois 1822 a independência, chegada da imprensa régia de 1827, que ajudou muito na publicação de obras, né? 1834, transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro, saiu de Ouro Preto e foi para o Rio, e 1808 a abolição da escravidão. Então, foram muitos fatores que foram acontecendo para desligar o Brasil de Portugal, né? Então, por isso que essa literatura do romantismo, ela tem essa característica de nacionalismo, né? De valorização do que é brasileiro, ok? Ó, então, uma vista da cidade do Rio de Janeiro no século XIX é muito bacana, gente. O cenário cultural bastante movimentado que já acontecia, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o movimento artístico ocorreu na Europa por volta de 1800, que representa as mudanças no plano individual, destacando a personalidade, sensibilidade, emoção e os valores interiores. Então, trabalha muito com emoção, com subjetivismo, né? Trabalhar com valores interiores, com emoção, com plano individual, então nós vamos trabalhar com subjetivismo, né? Por isso que é tudo muito idealizado, ok? Privilegiar as emoções, olha, caracteriza-se por defender a liberdade de criação, né, não precisa manter a métrica dos versos, e privilegiar a emoção. As obras valorizam o individualismo, olha, galera, o sofrimento amoroso, esse camarada já está sofrendo aí. Esse narrador, nós podemos dizer que é um narrador personagem, né? Ele é um narrador personagem que está sofrendo de amores. Ele já até falou assim, que acho que o que essa menina tá querendo, ele falou com ela, né, lá no teatro, na ópera, ele falou assim, compreendo agora, disse eu em voz baixa, como falando a um amigo que estivesse ao meu lado. Compreendo por que ela me foge, por que conserva esse mistério. Tudo isso não passa de uma zombaria cruel, de uma comédia que eu faço o papel de amante ridículo. E tipo assim, depois ela vai ficar rindo da minha cara com as amigas dela. Então, sofrimento amoroso. Religiosidade cristã, não tem paganismo, tá? Muita religiosidade. Natureza, temas nacionais e o passado. Temas nacionais, porque é valorização do que é brasileiro. Vocês vão ver que vai falar da natureza, vai valorizar muito a natureza. Nessa obra aqui, a gente percebe como que a natureza é colocada em primeiro plano. Ele fala assim, do nascer do sol, os raios de sol que saem pelas árvores, não sei o quê, que as flores, ele fala o nome das flores, então essa é a valorização da natureza. Certo? Que a chuva caía fina, como
um choro de pessoa apaixonada, é valorização da natureza. Tudo tem sentimento. O nascer do sol tem um sentimento, as flores desabrochando tem um sentimento, os passarinhos voando tem um sentimento, sabe? Ele consegue enxergar amor em tudo. Isso é romantismo. É pessoa apaixonada que fica vendo passarinho, borboleta o tempo todo? É o romantismo. É valorização de temas nacionais, como eu falei, né? E do passado. Ó, correndo contra o tempo já? Meu Deus do céu. Aí, peraí, que isso aqui nós vamos pular. As fases do romantismo que eu já falei para vocês. A vida nas cidades. Quando a corte chegou ao Brasil, a corte veio de Portugal, claro, frio, então veio vestindo aquelas roupas, né, que esse trem mais esplendoroso, que a saia com aquelas montoeiras de babado, como ele fala, né, eu vi o farfalhar da seda, porque é muito pano. E isso acabou por contaminar os brasileiros. O brasileiro também se vestia daquela forma. Aí você imagina que as mulheres com aquela sombrinha de pano, aquelas blusas, aqueles vestidos, uma comprida, aquele trem apertado, aquele corpete, aquele calor infernal do Rio de Janeiro de 40 graus. Você pensa, né? Umas coisas que não condizem com a realidade brasileira, certo? Mas acabou que a moda acabou sendo copiada dos portugueses, né? Então, por isso que as mulheres têm essas roupas aí mais espalhafatosas do mundo. Mas nesse período, olha quantas melhorias. Foram fundados 14 bancos, 3 caixas econômicas, 20 companhias de navegação a vapor, 23 companhias de seguro, 8 estradas de ferro. Criaram-se ainda empresas de mineração, transporte urbano, gás e etc. Então, foi muita modernidade, né, que chegou ao Brasil. A fotografia da cidade do Rio de Janeiro de 1879, Praça Marechal Floriano, você vê como que era. E a sociedade brasileira. O Rio de Janeiro tinha poucas distrações. As famílias ricas iam a espetáculos e frequentavam bailes familiares. Espetáculo, nós já falamos aqui, essa obra. Ele já falou que começou a ir à ópera toda noite. Toda vez que tinha ópera, ele ia ao teatro. Por que ele ia ao teatro, gente, para procurar essa mulher? Porque o dia que ele encontrou com ela no ônibus, né, que ele viu ela lá no ônibus, ela, na hora de ir embora, antes de ir embora, né, porque não viu que ela estava indo embora, não. Ele despercebeu o ampulado, um homem sonseira danada, despercebeu o ampulado e a mulher sumiu e ele não viu mais. Mas antes de ela partir, ela falou com ele assim, ó, aqui, ó, uma parte da ópera, ó, aqui, em espanhol, não te scordare de mim, de italiano, né? De italiano. Não se esqueças de mim. E aí, aquilo ficou na cabeça dele. Como isso é uma parte de uma ópera, que trata-se de um verso extraído da ópera Segundo o Trovador 2, composto em 1853 por Giuseppe Verdi, como isso é uma parte de uma ópera, ele começou a ir à ópera, porque, tipo assim, se ela citou uma ópera, porque ela assiste a ópera. E ele também gostava do Verdi. Aí ele começou a ir à ópera. E aí, um dia, ele viu uma senhora, né? Uma senhora velha, que já achava que era ela, já era uma velha. Ele viu a senhora, e a senhora falou a mesma coisa para ele. Encostou o leque no braço dele assim e falou com ele: não te escordar de mim. Ele falou: meu Deus do céu, não pode, a semelhança da voz é muito intensa. Mas não é possível que essa menina que eu me apaixonei é uma velha? Não pode ser. Não é possível que é uma velha namoradeira. E aí ele pensou: eu vou seguir essa velha, né? Porque talvez ela pode me levar até essa menina. Que até então ele não sabe quem é a menina, ele nunca viu a cara dela. Já tem 15 dias que ele tá namorado por ela, né? E aí ele vai à ópera um dia, né? Ele segue a senhora, vai à ópera e encontra a menina. Só que ainda assim ele não vê o rosto dela. Ele senta do lado dela na coluna, mas ela tá lá com cabisbaixo, com aquele chapeuzinho que tapa a metade do olho, mas aquele véu que tampa o resto. Não sei como é que essa menina assiste a ópera, né? Mas tudo bem. Fazia parte também do charme feminino, né, gente? Não se mostrar, né? Se a menina deixasse o cara ver o tornozelo dela, levantar o vestido para ver o tornozelo dela, ele já ficava apaixonado. Então, assim, aí você vê, né? Que como que o cara apaixona só. Tem uma obra do Machado de Assis escreveu romantismo também. Machado de Assis escreveu uma obra que chama A Pata da Gazela. Por que a pata da gazela? O cara se apaixonou pelo pé da menina de dentro da carruagem que ele viu. Ela perdeu a botinha de pelica, ele achou na rua, ele viu o pezinho dela dentro da carruagem e se apaixonou. Olha que coisa de doido.
apaixonou por uma menina que ele não sabe nem quem. E aí começa procurando, é uma analogia à Cinderela, que perdeu essa faixinha de cristal, né? E começa a procurar pela cidade do Rio de Janeiro e sente aquele perfume do pezinho da menina, que não tinha chulé na época, observem. É tudo idealizado, gente, Maria, o cheiro da menina ficou na bota de pelica. Gente, é idealização, é romantismo, tá? Tem que fazer parecer com o sapatinho de cristal da Cinderela. É Cinderela mesmo, né, que tem sapatinho de cristal? É, não é? Que eu confundo as histórias também, então eu misturo as histórias. Então, aí ele apaixona pela menina pelo pé. Então, você observa como que é o romantismo, né? Então, veja bem, as mulheres faziam algumas reuniões, os homens tinham algumas reuniões de jogo, assistia até os jogos, acho que já tinha, mas o que acontece? Era só de dia, porque de noite não tinha iluminação ainda, né? As atividades eram feitas com a luz do dia, porque a vida na noite praticamente não existia ainda iluminação, né? Já tinha inventado, mas ainda não era comum fazer esse tipo de coisa à noite. Aí tinha as procissões, né, da igreja católica, as festas religiosas, e toda a população da cidade participava, pois se tornaram pontos de encontro entre parentes e conhecidos que lá se reuniam para contar os fatos do dia. Então, era esse tipo de encontro, né? E é nesse tipo de encontro aí que esse menino vai procurar essa menina. Ali, a moça lendo. A moça está aí lendo. As reuniões domésticas eram uma forma de passar o tempo, e nelas aconteciam as leituras. Escolhiam-se um livro e um dos participantes lia a história em voz alta para distrair os demais. Ô, gente, olha que bacana. Olha que trem bacana, não tem mais nada para fazer, não vão ler um livro. Todo mundo vai lá para casa, não vão ler um livro. Não tinha mais nada para fazer, o povo lia mais. Tá vendo? Então, aí às vezes fazia os saraus, né? Um evento cultural que geralmente as pessoas declamam poesia, tocam algum instrumento, né? Podia jogar cartas e dominós, era esses os encontros, né? E essa é uma pintura que representa a leitura doméstica, que era muito presente nessa época, tá certo? Então, por isso que o romantismo ele é essa escola literária para agradar a burguesia, tá? Com os principais leitores, mulheres, jovens estudantes e alguns comerciantes, aqueles mais ricos, sabe? Outra característica aqui do romantismo, que nós vamos perceber nessa obra, bom, já falei quase todos, né? É a peripécia sentimental, que vai ter quase que uma mágica no meio da história para poder unir os dois amantes. Isso também é característica do romantismo. Deixa eu ver aqui. As vestimentas da época. Aí. Homens e mulheres vestidos para o teatro. Ao lado, a mulher vestida elegantemente, onde nota a influência europeia no figurino da época. Aí. Imagina que esse sol do Rio de Janeiro, galera. Imagina, hein? E a mulher com esse negócio na cabeça, essa bandeja cheia de flor na cabeça, meu Deus amado. Eu ia ser revolucionária, tá? Eu ia cortar esse vestido na altura do joelho, arrancar essas mangas desse trem, eu ia ser apedrejada, porque eu não ia vestir esse trem desse jeito aqui, esse calor todo, não. Ué, você ia, Ana Júlia? No calor daquele, coloca esse trem, essa gola aqui em cima. Olha lá onde que vai a gola, gente. Jesus da Galileia. E o pior é equilibrar-se com esse trem na cabeça ainda. Isso é pesado. Isso dói a cabeça da gente. Deus me livre, não. Ninguém aguenta. Ninguém. Eu ia ser a revolucionária. Eu ia ser apedrejada. Ah lá, mas é bonito, né, gente? Bacana, mas não para o Brasil. Né? É igual essa história do Papai Noel no Brasil, sem esse velhinho gordo, barbudo, com essa roupa de veludo, em pleno dezembro, com o sol rachando, nós indo pra praia. Gente, o nosso Papai Noel tinha que ser diferente, o nosso Papai Noel tinha que ser um rapaz escultural, que é a cara do Brasil, né? Sei lá, no máximo um short de praia e uma camiseta, e uma prancha na mão. Só. Podia ser o Caio Castro. Ia ficar bom. Ué, então, mas Ana Júlia, na verdade, é porque a sociedade faz você fazer isso aí. Às vezes tem gente que usa umas coisas, Ana Júlia, que não orna com a pessoa tá, às vezes não está gostando, mas por quê? Tá todo mundo usando, tem que usar também. Tem gente que faz isso. Verdade é essa. Aí, gente, então, ó, hoje nós vimos algumas coisas bastante bacanas do romantismo. Eu vou mandar para vocês esse slide aqui, só para vocês lerem a parte que eu já falei, tá? Vocês não ficam doidos aí vendo isso tudo, não, porque isso é coisa da primeira série ainda, do ano que vem. É só para vocês verem a diferença que nós lemos no livro do realismo, né? Que ataca os defeitos, não é? E agora nós estamos com o romantismo, tá bom?
E eu vou mandar para vocês. Outra coisa que eu queria falar, ainda bem que eu parei aqui. Como que eram feitos esses romances? Esses romances, na verdade, eles não eram publicados em livro primeiro. Eles eram publicados no jornal, em folhetim. Cada semana saía um fascículo, tipo, cada semana saía um capítulo. E aí, depois juntava isso tudo com o advento da, da imprensa régia, né? É, compilava isso tudo e fazia um livro. Não era o livro